no meio do oceano, não há para onde correr. É a lição mais importante que se aprende em um cruzeiro. Eu aprendi isso no dia em que o capitão anunciou o nome do homem que não estava a bordo. Era o terceiro dia de uma viagem de luxo. Sol, piscinas, música. Tudo perfeitamente coreografado para criar uma ilusão de paraíso. Eu, Gabriel, estava na varanda da minha cabine, observando a imensidão azul, quando a voz do capitão soou pelos alto-falantes do navio. A voz dele, geralmente calma e formal, tinha um tom de urgência contida. Atenção, passageiros. Devido a uma inconsistência em nossa contagem, informamos que temos um passageiro extra a bordo. Solicitamos que o senhor Alistair Finch, por favor, se apresente na recepção. Um murmúrio percorreu o navio. Alistair Finch. O nome era incomum, britânico. Olhei ao redor. Outros passageiros se entreolhavam, curiosos. A tripulação, no entanto, não parecia curiosa. Parecia assustada. Vi 2 tripulantes conversando em voz baixa, olhando nervosamente para a multidão. Um deles estava pálido. A atmosfera de férias perfeitas se quebrou instantaneamente. Havia algo errado. 1 hora depois, um segundo anúncio. A voz do capitão estava de volta ao seu tom normal, quase forçado. Pedimos desculpas pela confusão. Houve um pequeno erro administrativo. A contagem de passageiros está correta. Por favor, voltem a aproveitar suas férias. Era uma mentira. Uma mentira óbvia. A tripulação continuou tensa pelo resto do dia. Eles se moviam em duplas, sempre olhando por cima do ombro. E eu, com meu instinto de jornalista aposentado, não conseguia deixar de notar. Comecei a observar. Foi perto do bar da piscina que o vi pela primeira vez. Um homem que não se encaixava. Usava um terno de lã pesado, inadequado para o calor. Era pálido, com um rosto comprido e sem expressão. Ele não bebia, não conversava, apenas observava. De longe, nossos olhos se cruzaram por uma fração de segundo. Não houve reação da parte dele. Apenas um olhar vazio, frio. Ele se virou e se misturou à multidão, desaparecendo. Eu tinha a sensação incômoda de que aquele era o nosso passageiro extra. Naquela noite eu não conseguia dormir. A imagem daquele homem não saía da minha cabeça. Decidi ir até a recepção, usar minha antiga lábia de repórter para tentar arrancar alguma informação do atendente noturno. O navio estava silencioso. Os corredores longos e vazios pareciam um labirinto. Quando cheguei ao meu andar, vi algo que fez meu sangue gelar. Parado no final do corredor, em frente à porta da minha cabine, estava ele. O homem do terno de lã. Ele não se moveu. Apenas ficou ali, na penumbra, olhando para a minha porta. Antes que eu pudesse pensar no que fazer, ele se virou lentamente, me deu um sorriso fino e sem humor e caminhou na direção oposta, desaparecendo na curva do corredor. Corri para a minha cabine, tranquei a porta e passei o resto da noite encostado nela, mal respirando, esperando ouvir os passos dele no corredor novamente. Mas a noite continuou silenciosa. O sorriso dele, no entanto, ficou gravado na minha mente. Não era um sorriso. Era a promessa de algo por vir. Na manhã seguinte, a atmosfera no navio estava ainda mais pesada. Os sorrisos da tripulação eram forçados, quase desesperados. Vi o capitão e 2 oficiais em uma reunião tensa em uma sala de conferências com paredes de vidro. Suas expressões eram de pura angústia. Fingindo estar perdido, me aproximei da sala tentando ouvir. A acústica era péssima, mas consegui pegar fragmentos da conversa. Ouvi as palavras: "Não é a primeira vez." A lista do Ícaros. E não podemos deixar que se repita. Ícaros. O nome não me era estranho. Voltei para a minha cabine e usei o Wi-Fi absurdamente caro e lento do navio para pesquisar. Cruzeiro Ícaros. E Alistair Finch, encontrei. Uma notícia antiga, de quase 20 anos atrás. Uma tragédia marítima. O navio de cruzeiro Ícaros afundou em sua viagem inaugural em circunstâncias misteriosas. A causa oficial foi um incêndio, mas o artigo mencionava inconsistências. Aprofundei a pesquisa e caí em um fórum antigo sobre mistérios não resolvidos. Lá um tópico sobre o Ícaros e dezenas de teorias da conspiração. Mas uma delas me chamou a atenção.
Um usuário, que dizia ser um ex-tripulante de outra companhia de cruzeiros, contava uma história. Ele falava de um passageiro fantasma. Um nome, Alistair Finch, que às vezes aparecia nos manifestos de bordo, mesmo sem ninguém com aquele nome ter embarcado. Ele descrevia o mesmo padrão: o anúncio, a negação do capitão, a tensão da tripulação e o mais assustador: ele dizia que o nome só aparecia em navios que estavam fazendo sua última viagem antes de serem aposentados. Meu coração gelou. Com as mãos trêmulas, pesquisei o nome do navio em que eu estava, o Serenity of the Seas. Lá estava em um pequeno comunicado de imprensa da companhia. Esta era a viagem de despedida do Serenity. Em 2 semanas ele seria desmontado em um estaleiro. Eu estava na última viagem de um navio condenado. Voltei ao fórum, lendo o post final do ex-tripulante. A mensagem terminava com um aviso: Alistair Finch não é um fantasma. Ele é um cobrador. Ele aparece para escolher um substituto, alguém para afundar com o navio. O nome do escolhido é adicionado à lista do Ícaros. Enquanto eu lia a frase, um som fino me fez pular. Um pedaço de papel tinha deslizado por debaixo da porta da minha cabine. Fui até ele, o coração martelando contra as minhas costelas. Era uma folha de papel timbrado do navio, uma cópia da lista de passageiros. No final da lista, depois do último nome, havia 2 linhas adicionadas, escritas à mão com uma caligrafia elegante. A primeira dizia: passageiro extra, Alistair Finch. E logo abaixo, a segunda linha: substituto designado Gabriel. Eu deixei o papel cair no chão como se ele queimasse. Meu nome, escrito abaixo do dele. Era o fim. Eu não era mais um passageiro. Eu era parte da carga amaldiçoada. O pânico me dominou. Corri para a varanda, olhando para o oceano sem fim. Saltar. Era melhor do que o destino que me aguardava, mas enquanto eu olhava para a água escura, eu o vi. No convés inferior, encostado na grade, estava Alistair Finch, olhando diretamente para cima, para mim. Ele levantou a mão lentamente e fez um pequeno aceno, quase imperceptível. Um sorriso fino em seu rosto. Ele sabia. Ele estava me testando. A raiva substituiu o medo. Eu não ia ser uma vítima passiva. Voltei para dentro, agarrei a lista de passageiros e saí da cabine. Se eu ia afundar com aquele navio, eu não ia sozinho. Eu ia expor a verdade para todos. Corri para o restaurante principal, onde a maioria dos passageiros estava jantando. Subi em uma cadeira, a lista de papel tremendo na minha mão, e gritei: atenção! Todos vocês me escutem. Esta viagem é uma farsa. Os talheres pararam. Os rostos se viraram para mim. O capitão mentiu. Existe um passageiro extra. E este navio vai afundar. Mostrei a lista. Um de nós foi escolhido para afundar com ele. E o nome dele está aqui. Antes que eu pudesse dizer meu próprio nome, 2 tripulantes enormes me agarraram pelos braços. Eles não eram os garçons sorridentes de antes. Seus olhos eram frios, duros. Eles me arrastaram para fora do restaurante, enquanto os passageiros olhavam, chocados e confusos. Eles me levaram para uma área restrita, para a ponte de comando. O capitão estava lá, de pé, olhando para a escuridão do oceano. Ele não se virou quando entrei. Você não deveria ter feito isso, Senhor Gabriel, ele disse, a voz cansada, pesada de uma culpa antiga. Algumas coisas devem ser deixadas em paz. Então é verdade? Perguntei, lutando contra os tripulantes. O Ícaros, a lista, o capitão se virou. O rosto dele estava envelhecido, derrotado. Sim, ele disse. É um sacrifício. Um acordo feito há muito tempo. Uma alma para que as outras possam chegar em segurança ao seu destino. É o preço do mar. Ele apontou para um pequeno livro de capa de couro sobre o painel de controle. A lista do Ícaros. O nome de cada substituto, de cada navio condenado, está aí. E então, ele me disse a parte que o fórum não contava. O cobrador Alistair não escolhe, ele apenas designa. A escolha é sempre da vítima. A escolha? Repetia a voz rouca. Que escolha?
O capitão me olhou com olhos cansados, repletos de uma tristeza que parecia ter séculos. Ele não pode tomar uma alma à força, disse ele. A alma deve ser entregue. É a regra mais antiga do acordo, ele explicou. Na última noite da viagem, à meia-noite, Alistair Finch apareceria para mim. Ele me faria uma única pergunta. Você aceita o seu lugar? Se eu dissesse sim, eu me juntaria a ele. Minha alma pagaria o preço, e o navio com todos os outros a bordo chegaria em segurança ao porto. Se eu dissesse não, ele desapareceria. E o navio? O navio teria o mesmo destino do Icarus. Afundaria antes do amanhecer. A minha vida, pela de centenas, os tripulantes me levaram de volta para a minha cabine e me trancaram lá dentro. Eu não era mais um passageiro. Era um sacrifício esperando a hora. Passei o resto do dia na varanda, olhando para os outros passageiros. Famílias rindo, casais de mãos dadas, crianças correndo. Suas vidas estavam na minha mão. A noite caiu. O navio estava em silêncio. O relógio na parede da cabine marcava 23h59. Sentei na cama, olhando para a porta, o coração batendo forte, mas com uma estranha calma. A decisão já estava tomada. Quando o relógio marcou meia-noite, a fechadura da minha porta estalou, destrancando-se sozinha. A porta se abriu lentamente, revelando a silhueta de Alistair Finch, parado no corredor. A luz do corredor o envolvia, mas seu rosto era um poço de sombras. Ele não entrou. Apenas ficou ali. E sua voz, calma e sem emoção, ecoou na minha mente, não nos meus ouvidos. Senhor Gabriel, você aceita o seu lugar? Levantei-me. Olhei para a foto da minha família, que estava na mesinha de cabeceira. Então olhei para a figura na porta. Sim, eu disse. Eu aceito. Alistair Finch fez um leve aceno com a cabeça e deu um passo para o lado, abrindo caminho. Saí da minha cabine. Ele não me seguiu. Caminhei pelos corredores vazios do navio, como se estivesse em um transe. Eu sabia para onde ir. Fui até a proa do navio. O vento frio do oceano chicoteava meu rosto. Fiquei ali, na ponta da embarcação, olhando para a imensidão escura do mar, salpicada apenas pelo brilho das estrelas. Senti uma paz que nem sentia há dias. E então senti uma mão fria no meu ombro. O cruzeiro Serenity of the Seas chegou ao seu destino na manhã seguinte, sem incidentes. Todos os passageiros desembarcaram em segurança. O único registro fora do normal foi o desaparecimento de um passageiro, Gabriel. A investigação concluiu que ele provavelmente caiu no mar durante a noite. Um trágico acidente. Em sua última anotação, antes de se aposentar, o capitão escreveu apenas uma frase no diário de bordo do navio. E em um pequeno livro de capa de couro, ele adicionou um último nome à longa lista. O sacrifício final para a última viagem do Serenity. Nunca fui de acreditar nessas coisas de lenda urbana ou objetos amaldiçoados. Minha vida era bem comum, até um dia navegando em um site de leilões da polícia local. Um daqueles lugares que vende bens apreendidos por uma fração do preço. Eu estava procurando peças de computador baratas. Foi quando eu vi o lote 73B, eletrônicos diversos. Um amontoado de cabos, um teclado antigo e, no meio de tudo, um HD externo. Um modelo Toshiba antigo, preto, sem nada de especial. Mas o preço era ridículo. Arrematei o lote inteiro por menos do que pagaria em um lanche. Uma semana depois, uma caixa de papelão empoeirada chegou na minha porta. Tinha aquele cheiro de depósito, de coisas esquecidas. Ignorei o resto da tralha e peguei o HD. Era mais pesado do que eu esperava. Frio ao toque. Por pura curiosidade, conectei no meu computador. Uma pequena luz azul piscou e depois de um momento, o ícone do dispositivo apareceu na tela. O nome do drive era simplesmente Arquivo. Abri. Não havia documentos nem fotos de família. Apenas uma única pasta. E dentro dela, uma longa lista de arquivos de vídeo.
Nenhum deles tinha um nome, apenas um código e uma data. O primeiro era de quase 15 anos atrás. Cliquei 2 vezes no primeiro arquivo. A tela ficou preta, e então uma imagem granulada e de baixa qualidade apareceu. Parecia uma câmera de segurança, fixa no canto de um quarto escuro e vazio. Não havia som, exceto por um chiado baixo e constante. Por quase 1 minuto, nada aconteceu. Eu estava prestes a fechar, quando uma sombra no chão se moveu, de forma não natural. Intrigado, abri o vídeo seguinte. A qualidade era a mesma, mas o local era diferente. Uma cozinha à noite. A câmera parecia estar posicionada de dentro de um armário. Vi uma mulher entrar, pegar um copo d'água e sair. Parecia normal, mas quando revisei o vídeo, eu vi. No reflexo escuro da janela, atrás dela, havia algo, uma figura alta parada no corredor. Meu coração começou a acelerar. Abri outro arquivo e outro. Eram todos iguais. Gravações de locais diferentes, sempre de ângulos estranhos, escondidos. Casas, escritórios, garagens. E em cada um, se você olhasse com atenção, a mesma figura esguia e escura estava lá, observando. Comecei a sentir um arrepio na espinha. Não era uma coleção de vídeos aleatórios. Era um registro. Alguém, ou alguma coisa, estava documentando a vida dessas pessoas, sem que elas soubessem. E a data do último vídeo de cada local coincidia com notícias de desaparecimentos que encontrei online. Um suor frio escorreu pela minha testa. Eu estava segurando um arquivo de caça, um catálogo de vítimas. Eu deveria ter desligado o computador. Deveria ter jogado aquele HD no lixo, queimado, destruído. Mas havia um último arquivo na pasta. Um que eu não tinha visto antes. Ele se destacava dos outros. O nome do arquivo não era uma data. Era um nome. E ao lê-lo, todo o sangue do meu corpo gelou. O nome do arquivo era o meu. Meu dedo pairava sobre o mouse. Milhares de pensamentos passavam pela minha cabeça. Era uma piada? Um vírus? Alguém que me vendeu o HD estava tentando me assustar? A parte racional de mim gritava para eu desligar tudo. Mas a outra parte, a parte que nos faz olhar para a escuridão, precisava saber. Eu cliquei, o Media Player abriu. A tela ficou preta por 1 segundo. E então, a imagem apareceu. Era o meu quarto. O meu quarto, exatamente como estava naquele momento. A mesma bagunça de roupas na cadeira. O mesmo copo d'água na escrivaninha. E eu estava lá, sentado de costas para a câmera, olhando para a tela do computador. Eu congelei. Meu sangue virou gelo. Não era uma gravação, era ao vivo. Ou tinha sido gravado segundos atrás. O ângulo era o mais perturbador. A câmera estava posicionada no canto superior do meu quarto, perto do teto. Um lugar onde não havia nada. Apenas gesso lentamente, como se estivesse testando a própria realidade. Levantei minha mão direita. No monitor, 1 segundo depois, a minha imagem fez exatamente o mesmo. Um calafrio violento percorreu minha espinha. Não era uma brincadeira. Eu estava sendo observado. Naquele exato instante, arranquei o cabo do HD da porta USB. A tela do vídeo ficou preta. Pulei da cadeira, o coração batendo na minha garganta. Comecei a procurar em todos os lugares. Vasculhei o detector de fumaça, as prateleiras de livros, a luminária do teto. Procurei por um buraco de agulha, uma lente minúscula, qualquer coisa. Não havia nada. Absolutamente nada. Meu quarto era uma caixa selada. E mesmo assim, algo estava olhando. A paranoia começou a me consumir. Cada rangido da casa, cada sombra no canto do olho, era ele. E figura dos vídeos. Depois de 1 hora de busca inútil, trêmulo, reconectei o HD. Eu precisava entender. Voltei aos arquivos antigos, os das outras pessoas. Com o nome de uma das vítimas e a data do último vídeo, joguei no Google, encontrei a notícia. Uma reportagem de um jornal local, de anos atrás. Homem desaparece de casa sem deixar vestígios. Era ele, o homem da gravação na cozinha. A data da notícia era do dia seguinte à data do último arquivo de vídeo dele. Fiz o mesmo para os outros. O resultado era sempre o mesmo. Pessoa desaparecida. Caso arquivado. Sem pistas. O HD não era um arquivo sobre as vítimas. Era o arquivo dos seus próprios donos. Eu não tinha comprado um HD com os vídeos de um assassino.
Eu tinha comprado o HD do assassino e agora ele pertencia a mim. Eu era o próximo nome da lista. O próximo caso a ser arquivado. A sensação de terror foi tão avassaladora que eu mal conseguia respirar. Aquele objeto na minha mesa não era um simples dispositivo de armazenamento. Era uma sentença de morte. Minha primeira reação foi tentar destruí-lo. Corri para a garagem, peguei a maior marreta que tinha e na calçada desci a primeira pancada com toda a minha força. O metal da marreta atingiu o plástico com um estalo seco e alto. Pedaços de plástico preto voaram para todos os lados. Eu bati de novo e de novo em um frenesi de pânico e adrenalina. Eu precisava destruir a conexão, quebrar a lente que me observava. Quando minha fúria passou, olhei para o que restou. A carcaça do HD estava em pedaços. Mas no meio dos destroços, o disco de metal interno, o prato onde os dados são gravados estava lá, perfeitamente intacto, sem um único arranhão. Eu o peguei, a superfície espelhada refletia o céu de forma estranha, como um olho escuro e sem vida. Juntei todos os pedaços, coloquei em um saco de lixo pesado e dirigi por quase 1 hora. Fui até o aterro do outro lado da cidade e joguei o saco no fundo de uma caçamba industrial, debaixo de quilos de entulho. Eu senti um alívio imenso, como se tivesse me livrado de um tumor. Voltei para casa exausto, mas pela primeira vez em dias senti um pingo de esperança. Entrei no meu quarto pronto para finalmente tentar dormir. E então eu o vi. Meu coração parou. Em cima da minha escrivaninha, ao lado do meu teclado, estava o HD, inteiro, montado, como se tivesse acabado de sair da caixa. A pequena luz azul piscava lentamente, ritmicamente, esperando por mim. O desespero tomou conta de mim. Não havia escapatória. Aquela coisa não era um objeto, era uma âncora. Algo estava ligado a ela e agora estava ligado a mim. Tremendo, sem outra opção, eu o conectei novamente. Se eu não podia fugir, eu precisava entender contra o que estava lutando. Abri o arquivo com o meu nome. A imagem do meu quarto apareceu como antes, mas algo estava diferente. No vídeo, a luz do meu abajur, que estava acesa, começou a piscar 2 vezes. E então, no mundo real, a lâmpada do meu abajur piscou, exatamente da mesma forma. Eu olhei do monitor para o abajur e de volta para o monitor, incrédulo. Abri outro vídeo, um que mostrava o corredor do lado de fora do meu quarto. No vídeo, a porta do armário do corredor estava entreaberta. Olhei para a porta real do meu quarto. Estava fechada. Respirei aliviado, mas então, lentamente, ouvi o rangido inconfundível da madeira. A porta do meu quarto começou a se abrir. Sozinha, os vídeos não eram apenas gravações. Era um roteiro, um ensaio para o que estava para acontecer. Aquela coisa não estava apenas me observando, estava brincando comigo, mostrando o que faria em seguida, saboreando o meu terror. Fechei todos os vídeos, o pânico me dominando. Foi quando eu vi. Um novo arquivo tinha aparecido na pasta, um que não estava lá antes. Não era um vídeo, era um arquivo de texto. O nome era Mensagem. Com a mão trêmula, abri o arquivo de texto. Havia apenas 3 palavras, escritas em uma fonte simples e preta. Eu sei que você está assistindo. Enquanto eu encarava a mensagem paralisado, algo começou a acontecer na tela. Na lista de arquivos do HD, um novo ícone de vídeo começou a se materializar. Pixel por pixel, como se estivesse sendo criado naquele exato momento. E abaixo dele, o nome do arquivo se formava, lentamente, letra por letra. Amanhã. O terror me paralisou completamente. Amanhã era a minha data final. Eu não era mais um observador. Eu era a próxima gravação. O HD não era um registro, mas uma contagem regressiva. A cada segundo, a figura esquelética dos vídeos antigos parecia mais real, mais presente. Lutei para recuperar o controle. Eu tinha que reagir. Não podia ser mais uma das vítimas passivas. Levantei-me, determinado a não esperar pelo amanhecer. Se algo viria, eu o enfrentaria. Peguei a lanterna do meu armário, uma pesada de metal. Armado apenas com a lanterna, comecei a andar pela casa.
Cada sombra, cada rangido do assoalho era uma ameaça em potencial. Eu verificava cada canto, cada porta. A casa estava silenciosa, mas um silêncio pesado, carregado de expectativa. Cheguei à cozinha. As panelas no escorredor, o balcão limpo. Tudo normal? Mas então, a porta da geladeira se abriu lentamente, sozinha, revelando apenas a escuridão interior. Um vapor frio começou a sair. No instante em que a porta da geladeira se abriu, uma sombra, muito alta e fina, passou rapidamente pelo corredor que levava à sala de estar. Eu mal a vi. Era a figura. Eu estava sendo caçado na minha própria casa. Corri para a sala de estar, a lanterna tremendo na minha mão. Apontei para todos os lados. A sala estava vazia. Mas a televisão, desligada, começou a emitir um chiado estático baixo. E na tela escura e brilhante, por uma fração de segundo, vi o reflexo distorcido de um rosto sem olhos. Gritei, deixando a lanterna cair. Ela rolou pelo chão, o facho de luz dançando pelas paredes, criando sombras grotescas. Caí de joelhos, o pânico me sufocando. Eu estava encurralado, o HD. Eu precisava ver o HD novamente. Corri de volta para o quarto, minhas pernas fracas. Agarrei o HD, ignorando o terror que emanava dele. Reconectei-o. O arquivo Amanhã ainda estava lá, mas agora um novo arquivo de vídeo surgiu ao lado dele. Agora, com as mãos trêmulas, cliquei em Agora. A tela do meu computador se transformou em uma imagem em primeira pessoa. A câmera tremia, movendo-se lentamente pelo meu próprio quarto. Era a minha perspectiva. Eu estava vendo através dos meus próprios olhos. Então, no reflexo do monitor na tela, vi a figura. A coisa esquelética e sem olhos estava parada atrás de mim. Eu me virei gritando. Mas não havia nada lá, apenas o vazio do meu quarto. A tela do computador continuava mostrando a perspectiva dos meus olhos, mas virada para a parede vazia. Meu reflexo no monitor agora mostrava apenas o quarto vazio atrás de mim. Foi então que senti um toque frio e seco no meu ombro. Uma mão esquelética. Não a senti vindo de trás de mim. A senti vindo de dentro. Minha visão escureceu. A imagem na tela do computador se inclinou e caiu. A última coisa que vi foi o meu próprio rosto no reflexo escuro do HD, se desfazendo em um sorriso macabro, sem dentes. No dia seguinte, a polícia foi chamada. Meus vizinhos relataram barulhos estranhos durante a noite. Encontraram a porta da minha frente aberta, o computador ligado e o HD externo ainda conectado. Eu havia desaparecido sem deixar vestígios. O caso foi arquivado como desaparecimento inexplicável. O HD foi para o leilão e a lista de arquivos tinha um novo nome. A insônia era a minha prisão. Noites em claro, dias arrastados. Por isso, quando encontrei um aplicativo chamado Dreamweaver, que prometia sonhos lúcidos sob demanda, eu não hesitei. Ele era para ser a minha liberdade. Acabou se tornando a minha sentença. No começo, era o paraíso. Eu não apenas sonhava, eu criava. Voava sobre cidades que eu mesmo desenhava no ar, caminhava por florestas de cristal, controlava cada detalhe do meu universo particular. Minha vida real, com meu rosto cansado e as olheiras profundas, se tornou apenas um tempo de espera entediante entre uma sessão e outra. O mundo dos sonhos era onde eu realmente vivia. O aplicativo era perfeito, perfeito demais. E então o bug apareceu. Uma figura, alta, esguia, sempre no limite da minha visão, como uma falha na matriz do meu paraíso particular. No início, eu a ignorava. Uma peculiaridade do software, eu pensava. Mas ela começou a aparecer em todos os sonhos. Não importava se eu estivesse no topo de uma montanha ou no fundo do oceano. Ela estava lá, observando. Uma noite, eu estava em uma réplica perfeita da biblioteca onde estudei na faculdade. Um lugar seguro, cheio de memórias. E ela estava lá, parada no final de um longo corredor de livros, mais perto do que nunca.
Eu não sentia medo, sentia raiva. Era o meu mundo, a minha mente. Aquela coisa era uma invasora. Tentei apagá-la com um pensamento, como eu fazia com qualquer outro elemento indesejado, mas ela não sumiu. Na manhã seguinte, acordei inquieto. O mundo real parecia frágil. Pela primeira vez, senti que a fronteira entre meus sonhos e a realidade estava ficando mais fina. Na noite seguinte, no sonho, a figura estava ainda mais perto. Agora, eu podia ver uma forma, um contorno humanoide, mas distorcido, com membros longos demais. E eu sentia, mesmo sem ver um rosto, que ela estava sorrindo. O controle começou a escapar das minhas mãos. Meus céus azuis agora tinham nuvens de tempestade que eu não criei. Meus cenários silenciosos agora tinham sussurros que eu não escrevi. O pânico se instalou. Decidi que precisava de uma pausa. No mundo real, peguei meu celular para desinstalar o aplicativo. Apertei e segurei o ícone do Dreamweaver, mas nada aconteceu. O X para deletar não aparecia. Tentei reiniciar o celular, formatar. As opções estavam acinzentadas, bloqueadas, e uma única notificação, impossível de fechar, apareceu na tela, vinda do próprio aplicativo. A mensagem dizia: "A sessão é permanente. Aproveite a sua viagem." Passei as 24 horas seguintes em um inferno de vigília forçada. Café, energéticos, banhos gelados. Fiz tudo para não fechar os olhos. O medo do que me esperava do outro lado era maior que qualquer cansaço físico. Mas o corpo humano tem um limite. Eu apaguei na poltrona da sala, com a xícara de café vazia na mão. Não foi um mergulho suave no sono. Foi uma queda, um abismo. E eu acordei de pé, no meio da minha cidade flutuante. Mas ela não era mais a mesma. Os prédios de cristal que eu criei agora estavam rachados, escuros. O céu, antes um azul vibrante, era de um roxo doentio, sem estrelas. O meu paraíso estava morrendo, e ela estava lá, a figura, no centro da praça principal, a uns 30 metros de mim. Desta vez, ela não estava apenas observando, estava me esperando. E eu sabia, com uma certeza que gelava a alma, que a caçada havia começado. Virei-me para correr. Tentei voar, o meu superpoder favorito neste mundo. Eu pulava, mas meus pés apenas batiam no chão de vidro rachado. Tentei mudar o cenário, transformar as ruínas em uma floresta. Nada. Eu era um deus destronado, um prisioneiro. Corri pelas ruas vazias da minha cidade moribunda, o som dos meus passos ecoando. Eu não olhava para trás, mas eu sentia a presença dela, se movendo sem esforço, sempre à mesma distância, sem pressa. Em um ato de desespero, me concentrei na memória mais segura que eu tinha, a casa dos meus avós. Forcei a imagem na minha mente, e por um segundo, funcionou. O cenário ao meu redor se desfez, e eu estava na sala de estar da casa, o cheiro de madeira antiga, o tic-tac do relógio. Corri para o antigo quarto de hóspedes e me tranquei lá dentro, encostado na porta, ofegante. Silêncio. Eu a tinha despistado, pelo menos por um momento. O quarto estava exatamente como na minha memória. A cama arrumada, a estante de livros. Havia um grande espelho oval na parede, com uma moldura de madeira escura. Fui até ele, precisando ver um rosto familiar, mesmo que fosse o meu. Mas o rosto que me encarou de volta não era o meu. Era um borrão, uma tela em branco, lisa, sem feições, no formato de uma cabeça humana. Era o rosto da criatura. Gritei e dei um passo para trás. Não espelho. A figura levantou uma mão longa e fina e tocou onde sua bochecha deveria estar. E no meu quarto, no meu sonho, eu senti um toque gelado e fantasmagórico na minha própria bochecha. Eu entendi. Ela não queria me assustar. Ela não queria me matar. Ela queria me substituir. O toque fantasma me fez correr para fora do quarto, de volta para o labirinto decadente dos meus sonhos. A criatura não me perseguia mais. Ela não precisava. Ela já estava dentro. Eu podia senti-la na minha mente, uma presença fria, vasculhando minhas memórias, meus medos, minha identidade. Eu assisti de uma prisão dentro da minha própria mente.
Vi meu corpo se mexer na cama do hospital. Vi os médicos correndo, confusos. Eu tentava gritar, tentava avisar, mas minha voz não existia mais. No meu sonho, o mundo continuava a ruir. Restava apenas uma ilha flutuante no meio de um vácuo escuro. E nela, a criatura estava sentada em um trono que eu nunca criei. "O que você quer de mim?" Eu gritei, minha voz ecoando no vazio. A figura levantou a mão e tocou seu rosto liso. E, como argila, ele começou a se moldar. Primeiro, os meus olhos. Depois, o meu nariz, a minha boca. Em segundos, a criatura estava usando o meu rosto, olhando para mim com a minha própria expressão de terror. "Isso", ela respondeu, e a voz era a minha. "Eu quero isso, a sua vida, o seu corpo, o seu lugar no mundo. Você criou um paraíso, mas se cansou dele. Eu não vou me cansar." Ela se levantou do trono, caminhou até mim. Eu não conseguia me mover. Ela era a administradora do sistema agora. Eu era apenas um arquivo corrompido. "Obrigado por me convidar", ela disse com o meu sorriso. A criatura estendeu a mão, longa e fina, e tocou minha testa. Senti uma onda de energia, uma transferência final. Minhas memórias, minhas emoções, minha consciência, tudo sendo sugado para fora de mim, me deixando oco, vazio. A última coisa que vi foi meu próprio rosto sorrindo para mim, antes de tudo escurecer. Eu desabei, uma marionete com as cordas cortadas, no chão do meu próprio subconsciente. Eu vi através de novos olhos. Vi meu corpo se levantar da cama do hospital. Vi os médicos espantados. Vi meu corpo pegar meu celular. Na tela, uma notificação. "Hospedeiro adquirido. Deseja encontrar um novo sonhador?" Eu vi meu antigo dedo apertar sim. E então eu acordei. Mas não como antes. Eu era uma sombra. Uma silhueta esguia e sem rosto, perdida no meu antigo reino em ruínas. Eu era o novo bug no sistema. O novo fantasma na máquina. Olhei para o horizonte escuro do meu antigo paraíso e vi, ao longe, uma luz. Um novo mundo estava sendo construído. Uma cidade vibrante, cheia de cores que eu não escolhi. Era o sonho de outra pessoa. A próxima vítima. Eu era o novo parasita. A nova figura no canto do olho. E a caçada havia recomeçado. Meu nome é Daniel. Durante toda a minha vida, eu fui um cético. Acreditava apenas no que podia ver, tocar e provar. Mas tudo mudou quando me mudei para Harmony Creek, uma pequena cidade perfeita, aninhada entre montanhas e florestas, onde todos se conhecem e o crime é praticamente inexistente. Tão perfeita que era estranho. Logo na primeira semana, conheci o coração da comunidade, o policial Miller. Ele parecia ter a idade que eu tinha. Sorriso fácil, piadas prontas. Um símbolo de segurança e paz, mas havia algo nele. Um brilho nos olhos que era quase hipnótico. Uma calma inabalável que parecia não se encaixar. Eu o via em todo lugar. Ajudando em eventos da igreja, na biblioteca, direcionando o trânsito na saída da escola. Ele era o rosto onipresente de Harmony Creek. Foi na prefeitura que eu vi. Uma foto empoeirada de 30 anos atrás. Mostrava a inauguração da nova escola. E lá estava ele, o policial Miller, sorrindo, com o mesmo cabelo loiro, os mesmos olhos. Exatamente o mesmo rosto. Eu perguntei para a funcionária da prefeitura sobre a foto. Ela riu. "Ah, o Miller. Ele não mudou nada, né? Sempre com esse ar de menino." Meu ceticismo começou a falhar. Comecei a investigar secretamente. Fui ao jornal local. Vasculhei arquivos antigos, jornais desbotados. Encontrei mais fotos, de 20 anos atrás. 15, 10, sempre ele. O mesmo policial Miller, sem rugas, sem um fio de cabelo grisalho. Como se o tempo tivesse esquecido dele. A população local parecia não notar, ou não se importar. Eu compilei as imagens em uma linha do tempo no meu computador. Era inegável. O policial Miller não envelhecia. E o sorriso dele em cada uma daquelas fotos, através das décadas, parecia um aviso. Comecei a notar um padrão mais sombrio.
Sempre que havia algum problema na cidade, algum conflito prestes a explodir, alguém desaparecia. Não morria, mas sumia sem deixar rastros. Uma briga de vizinhos que quase virou caso de polícia. Um adolescente problemático. Um comerciante que se recusava a participar de um festival. Todos simplesmente evaporavam. Eu rastreei os últimos contatos dessas pessoas. A última figura a vê-las, sempre o policial Miller. Ele os visitava com seu sorriso amigável e depois, silêncio. Comecei a focar em um caso, a família Martins, pai, mãe e uma filha adolescente. Eles haviam protestado publicamente contra a prefeitura por uma disputa de terras. 2 semanas depois, a casa deles estava vazia. A cidade inteira aceitou a história de que eles se mudaram durante a noite. Ninguém questionou. Encontrei o antigo carteiro da cidade, um senhor aposentado que vivia recluso. Quando mencionei o policial Miller e os Martins, ele tentou fechar a porta na minha cara. Seus olhos estavam cheios de um pavor antigo. Eu insisti, coloquei o pé na porta. Eu só quero entender, eu disse. Ele olhou para os lados da rua vazia e então sussurrou a voz trêmula. Miller não mantém a paz, garoto. Ele a cultiva, como um jardim. E ele arranca as ervas daninhas. Ele me empurrou para fora e trancou a porta. Pare de cavar, antes que ele te veja como uma erva daninha também. Voltei para casa com a advertência ecoando na minha cabeça. Ervas daninhas. Era isso que os desaparecidos eram para ele. Naquela noite, eu estava no meu escritório improvisado, as fotos de Miller espalhadas pela parede, conectadas por fios a artigos sobre os desaparecidos. Eu estava no meio de um quebra-cabeça macabro, então ouvi uma batida na minha porta. Uma batida calma, ritmada. Meu sangue gelou. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Parado no meu alpendre, sob a luz fraca, estava o policial Miller. Sorrindo, abri a porta tentando manter a calma. Posso ajudá-lo, oficial? Ele não parou de sorrir. Apenas uma visita de rotina, Daniel. Verificando se o nosso mais novo morador está se adaptando bem. Seus olhos azuis não piscaram. Eles passaram por mim, olhando para dentro da minha casa, diretamente para a parede onde minha investigação estava exposta. Ele viu as fotos. Ele viu os fios. O sorriso dele se alargou um pouco. Vejo que você se interessa pela história da nossa cidade, ele disse, a voz suave como seda. É uma cidade muito estável e todos nós nos esforçamos para que continue assim. A ameaça era clara como o dia. Ele se virou para ir embora. Tenha uma boa noite, ele disse. Então ele parou. Olhou para mim por cima do ombro e por uma fração de segundo o sorriso desapareceu. Seu rosto se tornou uma máscara fria e antiga. O Sr. Martin, ele disse, a voz agora um sussurro gelado, também era um homem muito curioso. O aviso dele me paralisou. Ele sabia de tudo. A partir daquela noite, o jogo mudou. Eu não era mais o caçador, eu era a presa. E ele fazia questão de que eu soubesse disso. Eu o via em todo lugar. O carro da polícia parado do outro lado da rua da minha casa, no meio da madrugada. A figura dele, de pé, no final de um corredor de supermercado, sorrindo antes de desaparecer atrás de uma prateleira. Ele não me abordava. Não falava comigo. Apenas se mostrava e sorria. Aquele sorriso constante, perfeito e desumano. Era uma tortura psicológica. Ele estava me cercando, me isolando, se divertindo com o meu pânico. Tentei falar com os moradores, mostrar minhas anotações, as fotos, mas a reação era sempre a mesma. Portas se fechavam. As pessoas desviavam o olhar, atravessavam a rua. O medo que eles tinham dele era maior do que qualquer senso de justiça. A cidade inteira era sua cúmplice. Uma manhã, acordei e encontrei a janela do meu escritório aberta. Nada foi roubado, mas a minha parede de investigação estava limpa. As fotos, os recortes de jornal, os fios que conectavam as vítimas, tudo tinha sumido. Meu computador também. Todos os arquivos da investigação corrompidos e irrecuperáveis. Ele não deixou um único vestígio. Era como se minha pesquisa nunca tivesse existido. Eu estava encurralado,
Sem provas, sem aliados, sendo assombrado por um sorriso imortal. Restava apenas uma última opção. Um ato de loucura. Se ele apagou minhas provas, eu precisava encontrar as dele. Eu sabia que Miller estaria no festival anual da cidade naquela noite. Era a minha única chance. Esperei a escuridão cair. Vesti roupas escuras e fui até a casa dele. Uma casa suburbana, impecável, com um jardim perfeitamente aparado. Arrombei a janela dos fundos. Por dentro, a casa era ainda mais estranha. Era fria, impessoal. Parecia um showroom de móveis. Não havia fotos de família, nem objetos pessoais. Apenas ordem e silêncio. Vasculhei tudo. Gavetas, armários, nada. Foi quando vi a porta para o porão. Estava trancada. Usei uma barra de ferro que encontrei na cozinha e a forcei. O porão era o oposto da casa. Era um único cômodo, pintado de um branco clínico, iluminado por uma luz fria e forte. E nas paredes, em pequenas prateleiras de vidro, estavam eles, os troféus. O relógio de bolso do Sr. Martin, a fita de cabelo da filha dele, o boné do carteiro aposentado. Um pequeno objeto pessoal de cada uma das ervas daninhas que ele havia arrancado. E em uma prateleira vazia, no centro da parede principal, havia uma pequena etiqueta de latão, recém-polida. E nela, gravado em letras nítidas, estava o meu nome. O som da porta da frente da casa se abrindo me tirou do transe. Era ele. Miller tinha voltado. Em pânico, me escondi atrás de umas caixas velhas, no canto mais escuro do porão, mal respirando. Ouvi os passos dele descendo a escada. Ele não estava sozinho. Arrisquei uma espiada. Miller estava ali, com seu sorriso calmo. E com ele estava o adolescente problemático que havia desaparecido há um mês. O garoto estava pálido, os olhos completamente vazios. A harmonia precisa ser preservada, disse Miller, a voz suave, para o garoto vazio. A discórdia deve ser arquivada. Ele guiou o adolescente até o centro da sala branca. No centro, coberta por um pano, havia algo em um tripé. Miller removeu o pano, revelando uma câmera fotográfica antiga, daquelas do século XIX, com um fole de couro e uma lente enorme de latão. Ele apontou a lente para o garoto. Não houve flash, apenas um som baixo, um zumbido. E da lente, uma escuridão visível como uma fumaça negra se projetou e envolveu o adolescente. O corpo do garoto começou a se desfazer, a se tornar translúcido. Sua essência, sua vida, estava sendo sugada para dentro daquela lente antiga. A última coisa que caiu no chão foi um pequeno chaveiro que estava em sua mão. Ele tinha desaparecido. Miller pegou o chaveiro e o colocou delicadamente na prateleira designada. Então ele se virou. Seu sorriso tinha sumido. Seus olhos azuis, agora frios como gelo, olharam diretamente para o meu esconderijo. Ele sabia que eu estava ali. Eu não pensei. Apenas corri. Subi as escadas, passei por ele, que não tentou me impedir. Ele apenas observou com um novo sorriso se formando em seu rosto. Um sorriso que dizia, pode correr. Passei pela casa impecável. Quebrei a janela da sala e pulei para o jardim, correndo pela escuridão da cidade. Sem olhar para trás, eu não parei de correr até sair dos limites de Harmony Creek. Eu escapei, mas a imagem daquela câmera, daquela sala, nunca me deixou. Eu entendi a verdade. A cidade não era pacífica, era pacificada. Miller não era um policial, ele era um curador de museu. E sua coleção era feita de almas. Eu nunca denunciei. Quem acreditaria? O repórter louco que invadiu a casa do policial herói da cidade. Eu seria a próxima erva daninha. Agora eu vivo em outro lugar. Uma cidade barulhenta, cheia de problemas, cheia de vida. E todas as noites eu olho minhas próprias fotos. Olho para o meu sorriso e rezo para que ele não esteja. Perfeito demais, porque eu sei que em uma cidadezinha quieta, em um porão branco e frio, há uma prateleira de vidro vazia, esperando por mim, com o meu nome gravado em uma placa de latão. Tudo começou há uma semana.
Eu estava no meu quarto e ouvi a minha própria voz me chamando da sala escura. Jonas, venha aqui. O problema é que eu moro sozinho. Sozinho, exceto pelo meu cachorro. Buster é meu melhor amigo. Um Golden Retriever velho, com o focinho já ficando branco, que passa 90% do tempo dormindo aos meus pés. Nós vivemos neste apartamento há 3 anos. Sempre foi o nosso lugar seguro. Na primeira vez que ouvi a voz, Buster estava roncando no tapete ao meu lado. A voz era idêntica à minha, mas vazia, sem emoção. Jonas, levantei, o coração acelerado. Fui até a sala, vazia, a cozinha, vazia, nenhuma janela aberta. Voltei para o quarto. Buster levantou a cabeça, me olhou com seus olhos gentis e cansados e voltou a dormir. Estou trabalhando demais, pensei. É o estresse. Tentei esquecer. 2 dias depois aconteceu de novo. Eu estava no banho. A voz veio do lado de fora da porta do banheiro, clara como o dia. Jonas, a porta da frente está aberta. Desliguei o chuveiro, o pânico subindo pela minha garganta. Enrolei uma toalha na cintura e andei na ponta dos pés até a entrada. A porta, que eu tinha certeza absoluta de ter trancado, estava ligeiramente entreaberta. Uma fresta de escuridão do corredor do prédio. Fechei a porta, tranquei, passei o ferrolho. Meu lar não parecia mais seguro. Parecia violado. Corri de volta para o quarto. Buster estava sentado na minha cama, olhando para mim, a cabeça inclinada, como se perguntasse o que estava errado. Naquela noite, instalei um aplicativo de câmera de segurança no meu notebook, a lente apontada para a porta da frente. Se alguém estivesse entrando, eu saberia. Fui para a cama, mas não consegui dormir, apenas olhando para a pequena tela do meu celular, que mostrava a imagem granulada da minha sala escura. Não houve vozes naquela noite, nem na noite seguinte. Comecei a relaxar. Talvez tivesse sido mesmo o estresse. Talvez eu tivesse esquecido a porta destrancada. Comecei a me sentir estúpido até a noite passada. Eu estava quase dormindo, no limbo entre a consciência e o sono. Buster dormia no chão, ao lado da minha cama. O apartamento estava em silêncio total. E então a voz. Mas desta vez não era da sala. Não era do corredor. Era um sussurro. Bem ao meu lado, vindo da escuridão do chão, de onde Buster estava. A minha própria voz, sussurrando um segredo que eu nunca contei a ninguém. A voz disse: Jonas, eu sei que você tem medo do que está debaixo da cama. Eu não dormi. Fiquei imóvel na cama a noite inteira, com os olhos arregalados, fixos no teto. O medo era tão intenso que eu mal conseguia respirar. O medo do que estava debaixo da cama. E o medo ainda maior da voz que sabia disso. Eu não ousei olhar para o chão. Não até o primeiro raio de sol entrar pela janela. Quando o dia clareou, olhei para o lado da cama. Meu cachorro estava lá, dormindo tranquilamente, a respiração suave. Ele parecia tão normal, tão inocente. Ao me ver acordado, ele levantou a cabeça, abanou o rabo e me deu aquele mesmo olhar carinhoso de sempre. Minha mente estava em frangalhos. Era ele? Não podia ser. Era o meu cachorro, meu companheiro. Eu estava enlouquecendo. Era a única explicação. Eu precisava provar isso a mim mesmo. Naquela tarde, comprei o melhor equipamento que pude encontrar. Microfones sensíveis, pequenas câmeras de vigilância. Transformei meu apartamento em uma fortaleza de observação. Coloquei uma câmera na sala, uma no corredor e uma no meu quarto, apontada diretamente para o lugar onde meu cachorro costumava dormir. Sentei-me à minha escrivaninha com o notebook, exibindo as imagens das 3 câmeras em tempo real. Meu plano era simples. Eu ficaria no quarto com meu cachorro em silêncio. Se a voz aparecesse em outro cômodo e as câmeras mostrassem que o local estava vazio, eu teria a prova. A prova de que era tudo na minha cabeça. A noite caiu. Meu cachorro dormia no tapete a poucos metros de mim. As telas no meu notebook mostravam a sala e o corredor em um silêncio fantasmagórico. As horas se arrastavam. Nada. Para testar, eu disse em voz alta para mim mesmo: acho que vou pegar um copo d'água. Fiquei em silêncio, esperando. Nada. Senti um pingo de alívio. Talvez a minha presença, a minha vigília, estivesse impedindo o que quer que fosse.
Então pensei comigo mesmo, sem dizer uma palavra. Esqueci meu celular na sala. E no mesmo instante, vindo do microfone conectado à câmera da sala, a minha própria voz soou pelos fones de ouvido, clara e vazia. Não esqueceu. Ele está no seu bolso. Um calafrio percorreu meu corpo. Olhei para a tela da câmera da sala. Vazia. Olhei para a tela do corredor. Vazio. A voz não estava apenas me imitando. Estava lendo meus pensamentos. Com as mãos trêmulas, voltei a atenção para a câmera do meu quarto. Nela, eu me via sentado, paralisado de terror. E no chão, meu cachorro continuava dormindo. Parecia não ter se movido 1 centímetro, mas eu tinha gravado. Voltei o áudio, sincronizando-o com o vídeo. E então, eu vi. No exato milissegundo em que a voz soou nos meus fones, uma pequena, quase imperceptível, vibração percorreu a garganta do meu cachorro adormecido. A boca dele não se mexeu. Seus olhos não se abriram, mas o som, a minha voz, o meu pensamento, tinha vindo dele. Não era eu quem estava louco. Era algo muito, muito pior. A prova não me libertou. Ela me aprisionou. Olhei para o meu cachorro, meu companheiro de anos, que agora me olhava de volta, abanando o rabo. E com o coração em pedaços eu sussurrei: "O que é você?" Meu cachorro não latiu. Ele não se moveu. Apenas inclinou a cabeça. E a minha própria voz, calma e terrivelmente íntima, soou do lugar onde ele estava. "Eu sou seu amigo. Eu sempre estive aqui. A partir daquele dia, a tortura se tornou constante." A voz não esperava mais a escuridão. Ela falava a qualquer hora, sempre lendo meus pensamentos mais profundos e usando-os contra mim. Enquanto eu tentava trabalhar, a voz sussurrava sobre meus fracassos. "Você não vai conseguir terminar isso. Você nunca termina nada." Enquanto eu comia, ela zombava das minhas inseguranças. "É por isso que ela te deixou. Por causa dessa sua fraqueza." Eu comecei a usar fones de ouvido com música no volume máximo, dia e noite, numa tentativa desesperada de abafar a voz. Mas não adiantava. Eu não a ouvia com os meus ouvidos. Eu a ouvia na minha alma. E meu cachorro estava sempre lá, me observando com seus olhos gentis, o monstro escondido por trás daquela máscara de lealdade. A coisa começou a me isolar do mundo. Um dia, recebi uma mensagem furiosa da minha irmã. "Que brincadeira foi essa? Por que você ligou para a mamãe e disse aquelas coisas horríveis?" Eu não tinha ligado para ninguém. Meu celular estava ao meu lado o tempo todo. Verifiquei meu histórico de chamadas. Havia uma ligação de 10 minutos para a minha mãe, feita 1 hora antes. Uma ligação que eu nunca fiz. A criatura estava usando a minha voz para cortar meus últimos laços com o mundo exterior. Parei de sair. Desliguei o celular. Meu apartamento se tornou minha fortaleza e minha prisão. Eu estava com medo de ficar com meu cachorro, mas estava com mais medo ainda de deixá-lo sozinho. O que aquela coisa faria se eu não estivesse por perto para impedi-la? Ela começou a me guiar. Meu cachorro se levantava no meio da noite e ia para a porta da frente, arranhando a madeira. A voz sussurrava: "Tem alguém lá fora. Deixa entrar." Eu olhava pela câmera. O corredor estava sempre vazio. Uma noite ele não foi para a porta da frente. Ele foi para a porta que dava para o corredor do prédio e desceu as escadas até o subsolo. Fui atrás dele, o coração martelando. Ele parou em frente a uma porta de metal trancada. A porta do porão do prédio. Meu cachorro se sentou e ficou olhando para a porta. E a minha voz sussurrou, cheia de uma animação infantil e doentia: "Eu quero te mostrar uma coisa. Está aí dentro. Abra." Naquela noite eu tranquei a porta do meu quarto pela primeira vez. Mas não adiantou. No meio da madrugada, acordei com o som de arranhões na porta do meu quarto. Meu cachorro estava do outro lado, querendo entrar. Mas a voz que me chamava não era um sussurro. Era uma ordem. A minha própria voz, dura e fria, disse: "Abra a porta! Nós vamos lá para baixo. Agora!" Eu fiquei no quarto empurrando a cômoda contra a porta, enquanto a coisa do outro lado arranhava e ordenava com a minha própria voz. As horas se passaram. O som não parava. Eu estava encurralado, um prisioneiro no meu próprio quarto. Então a voz mudou. Parou de ordenar e se tornou calma, quase razoável.
Eu não preciso de você para abrir a porta do porão, mas este corpo está velho, cansado. O coração dele vai parar em breve. Um silêncio. E então a frase que selou meu destino. E quando ele morrer, eu vou precisar de um novo lar. E só há um outro aqui dentro. A ameaça era clara. Quando meu cachorro morresse, a coisa viria para mim. Então ela me ofereceu um acordo. Me ajude a abrir aquela porta e eu o deixarei em paz. Eu sairei deste corpo e seu cachorro será seu novamente. Se recusar, eu vou apenas esperar. O arranhado na porta parou e foi substituído por um choro baixo e fraco. O choro verdadeiro do meu cachorro. Ele estava sofrendo. A coisa o estava matando lentamente. E a escolha era minha. Libertar um monstro no mundo para salvar meu amigo. Ou deixar meu amigo morrer para em seguida me tornar o monstro. Não havia escolha. Não para mim. Arrastei a cômoda e abri a porta. Meu cachorro estava lá, fraco, as pernas tremendo. Ele me olhou e pela primeira vez em semanas eu vi o meu cachorro de verdade naqueles olhos. Descemos juntos até o porão. Com uma barra de ferro da minha caixa de ferramentas, arrebentei o cadeado velho e enferrujado. A porta de metal se abriu com um rangido alto, revelando uma escuridão total e com cheiro de mofo. Meu cachorro, sem hesitar, caminhou para dentro da escuridão. Ele parou a alguns metros e se virou para me olhar. E do fundo do porão, a minha voz soou uma última vez, mas diferente, ecoando como se viesse de um poço profundo. Obrigado. Uma fumaça negra e densa saiu do corpo do meu cachorro, se contorcendo no ar por um segundo antes de ser sugada para as profundezas do porão. Meu cachorro desabou no chão. Corri e o peguei no colo. Ele estava magro, fraco, mas estava vivo. E era ele, apenas ele. Levei-o para cima. A voz tinha partido. O pesadelo, eu pensei, tinha acabado. Por uma semana, a vida foi normal. Meu cachorro voltou a ser o cachorro velho e preguiçoso que eu amava. Não havia mais vozes nem sussurros. Eu tinha feito a escolha certa. Eu tinha salvado meu amigo, até hoje de manhã. Eu estava tomando café, assistindo ao noticiário local. A reportagem me fez derrubar a xícara no chão. Moradores de um prédio no centro da cidade estão sendo evacuados, disse a repórter, após relatos de um estranho gás tóxico vazando do porão. A câmera mostrou a fachada do meu prédio, cercada por viaturas. A repórter continuou. Autoridades estão confusas com a natureza do gás e com relatos de moradores sobre sombras que se movem e vozes que os chamam de dentro de seus apartamentos. Olhei para meu cachorro, que dormia tranquilamente no tapete. E o peso do que eu fiz caiu sobre mim como uma montanha. Eu não acabei com o pesadelo. Eu apenas o libertei para todos os outros.